Fala pessoal, grande abraço do professor Evaldo Mundareto. A imagem da minha Clara aqui, mas que tá legal, né? Dá para me ver legal aqui, não é isso? Hoje, galera, vamos tratar de um movimento que ocorreu em Pernambuco e tinha como projeto separar o Nordeste do Brasil. Um movimento conhecido como Confederação do Equador, que ocorreu em 1824, durante o reinado do imperador Dom Pedro I. Vamos entender o que foi esse movimento. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, com apoio da elite agrária brasileira e também com apoio da Inglaterra, declara a independência do Brasil do domínio português. Começava o chamado Primeiro Reinado, que duraria 9 anos. O Primeiro Reinado, de 1822, na independência, até 1831, com a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I, portanto, governa o Brasil durante 9 anos. Mas acontece que o Primeiro Reinado foi uma fase de muitas crises políticas, principalmente porque o imperador Dom Pedro I era um político de tendências autoritárias e centralizadoras, o que desagradava muito a mesma elite agrária que o havia apoiado lá no 7 de setembro, lá na independência. Então houve permanentes choques entre o autoritarismo de Dom Pedro I e o liberalismo político da nossa elite agrária e escravocrata. Muito bem, em 1824, Dom Pedro outorga, ou seja, impõe a Constituição do Império, centralizando o poder em suas mãos através do poder moderador, do padroado, que era o controle da religião pelo Estado, enfim, era um governante autoritário. Lá no Nordeste, houve um movimento contra esse autoritarismo de Dom Pedro I. Na província de Pernambuco, organizou-se um movimento conhecido como Confederação do Equador, liderado pelo médico Cipriano Barata e especialmente por um frade, o famoso Frei Caneca. Frei Caneca, o principal líder da Confederação do Equador. Esse movimento começou em Pernambuco e ganhou a adesão, o apoio de algumas outras províncias do Nordeste, como Paraíba, Ceará e também Rio Grande do Norte. A ideia era separar uma parte do Nordeste brasileiro e formar um país independente. Sim, a Confederação do Equador foi um movimento separatista, republicano e liberal. A ideia era separar parte do Nordeste, formando uma república independente, com uma constituição, não é? E que, portanto, formasse um país independente ali, naquela parte do Nordeste brasileiro. As causas do movimento foram, como dissemos, o autoritarismo de Dom Pedro I, a imposição de leis e impostos sobre as províncias do Brasil, e a interferência do Dom Pedro na nomeação de políticos nas províncias, muitas vezes escolhendo políticos do seu agrado e esquecendo as preferências dos políticos locais. Então, foi um movimento ali que se propunha a separar o Brasil de Portugal. Mas, detalhe, mantendo a escravidão, né? Porque o movimento ali do Nordeste, né, tinha um caráter mais elitista. Havia vozes que eram, sim, abolicionistas, queriam uma república independente sem escravos. Mas a ideia dominante dos líderes do movimento, que eram vários, né, era a independência, né, com uma república, mantendo o trabalho dos escravizados. Dom Pedro I, claro, reagiu a esta reação dos nordestinos e reprimiu o movimento com apoio da Inglaterra, não é? Ali no mesmo ano de 1824, numa ação armada rápida, dominando aquelas províncias, digamos, separatistas e mantendo a unidade do Brasil. No ano seguinte, 1825, o principal líder do movimento, o Frei Caneca, seria fuzilado a mando do governo imperial de Dom Pedro I. E o outro grande líder, o médico Cipriano Barata,
foi preso, foi encarcerado. Aprofunda esse movimento. A Confederação do Equador, em 1824, durante o reinado de Dom Pedro I, movimento que aconteceu há exatamente 200 anos atrás e que foi um grito contra o autoritarismo, o centralismo de Dom Pedro I naquele contexto histórico do Brasil, lá há 2 séculos, no século XIX, lá nos anos 1800. Valeu, galera! Aula de História com o professor Evaldo Munareto. Valeu, queridos e queridas. Grande abraço.